Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Estamos agora com Isaías, capítulo 2. Grande é o nosso Deus. Isaías, capítulo 2. Louvado seja Deus. Em Isaías, capítulo 2, em Isaías 2, o Senhor revela ao profeta que nos últimos dias o templo do Senhor, isto é, a igreja, será estabelecida como principal na terra. Em seguida, ele condena a idolatria praticada no meio do seu povo, reprovando o fato de que eles se inclinarem, o fato de eles se inclinarem diante da obra de suas próprias mãos. Isaías termina dizendo que o dia do Senhor vem e que ele será um dia decisivo para a humanidade. Naquele dia, os que confiam em imagens de escultura e em falsos deuses, e não no Deus de Israel, serão destruídos. O título exclusivo dessa pregação está em Isaías 2:1. É aí que fica o título dessa pregação, dessa palavra que o Senhor está nos entregando através de Isaías. No entanto, aquilo que Isaías 1 é chamado de visão, é, em algumas versões, conhecido como palavra que em visão veio a Isaías. Palavra que veio em visão a Isaías. Cuja verdade ele tinha em sua própria mente com tanta firmeza, como se tivesse assistido com seus olhos físicos. Ele tinha tanta firmeza nessa visão, é como se estivesse vendo com seus olhos físicos. Ou essa palavra lhe veio em uma visão, algo que ele viu à medida que recebia essa instrução de Deus. Quando isso aconteceu com João, ele virou-se para analisar a voz que falava com ele. Nós vemos isso em Apocalipse 1:12. Esta mensagem possui início com a revelação referente aos últimos dias. Os dias do Messias, os últimos dias são os dias do Messias, quando o seu reino seria instalado na terra, no final da lei mosaica. Eu vou repetir aqui. Esta mensagem possui início com a revelação referente aos últimos dias, os dias do Messias, quando o seu reino seria instalado na terra, no final da lei mosaica. Nos últimos dias da Jerusalém terrena, poucos anos antes da sua exterminação, essa Jerusalém celestial seria erigida. Hebreus 12, 22, Gálatas 4, 26. Observe que o tempo do Evangelho está ligado aos últimos dias. Eles tardaram em vir, foram esperados por bastante tempo. Esse tempo foi muito demorado, né? Foi esperado por muito tempo, bastante tempo, pelos santos do Antigo Testamento. E por fim vieram. Nós não devemos viver apegados a esta vida, porque ela é muito passageira, mas sim
pela vida que possuímos no Evangelho. Gálatas 1, de 8 e 9. Então, o povo aqui do tempo de Isaías tinham essa promessa de Gênesis 3,15, que Deus enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tinham essa promessa, e é justamente esses profetas, reis, juízes, tudo que nós já estudamos, só estiveram se destacando porque eles confiavam na promessa de Gênesis 3,15. Lembre-se que Jesus foi prometido em Gênesis 3,15. E olha a trajetória, desde Gênesis até Apocalipse. Deus o tempo todo fazendo de tudo para que o povo não esquecesse da promessa, porque se esquecer da promessa, você seria capaz de dar algo a alguém que você prometeu e a pessoa não está mais ligando? Claro que você vai dizer, não está nem esperando mais, não está ligando, para que eu vou dar? Nosso Deus é tão bom que ele não deixou que isso acontecesse conosco. O povo iria esquecer, mas Deus providenciou tudo. Inclusive o tabernáculo que Deus deu modelo para Moisés fazer, construir com o povo, era uma maneira de mostrar que ele não tinha esquecido, ao ponto dele descer e estar ali no Santo dos Santos, onde todos os dias o sacerdote matava um cordeiro para chegar naquela presença maravilhosa e ali adquirir o perdão e as bênçãos para o povo. Então, é uma história linda a história de Jesus. Toda a Bíblia aponta a Jesus. E por isso que nós estamos estudando de Gênesis a Apocalipse anualmente, mantendo o nosso discipulado, Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. A Bíblia é indispensável para todo filho de Deus. Como é que eu vou me empolgar de falar de um Jesus que só sei da cruz? Não foi ali que começou? Tudo começou em Gênesis 3,15, quando o Pai, no seu amor infinito, prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele foi se mantendo, o povo se lembrando, sempre teve um grupinho pequeno que ficou seguro na promessa. E você vê que foi sempre um povo pequeno, porque você vê que somente os 12 apóstolos se mantiveram firmes ao ponto de hoje chegar o evangelho até nós. Sempre foi um povo pequeno, só que vai terminar com uma multidão. Porque o nosso Deus, ele tem muitos para salvar. Muitos que não estão sabendo ainda que foram escolhidos por Deus, foram entregues para Jesus, e Jesus não vai lançar fora. Só que depende de mim e de você estarmos fazendo o que Jesus mandou, indo fazer discípulos. Mateus 29, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Então, estamos vendo aqui que esses últimos dias, tanto com Jesus subiu para a glória que está dentro do Pai, começaram os últimos dias, onde esse evangelho se apresenta, onde nós precisamos estar compadecidos das pessoas que não tiveram o privilégio ainda, precisamos ir atrás do correr atrás do prejuízo, ver aquele tio, aquela tia, aquele avô, aquela avó que ainda não conhece Jesus, que está em caminho do inferno, mesmo bonzinhos como são, quanto parente bonzinho a gente tem, quanto coleguinha de trabalho bonzinho nós temos, quanto colega de faculdade nós temos, quantos vizinhos bonzinhos nós temos, você sabe muito bem que não adianta ser bonzinho, a semente do pecado está dentro de nós, todo ser humano já nasce pecador. Só adianta conhecer o Deus bom, aceitar a oferta dele, o seu único filho, receber Jesus como Senhor, reconhecer que o bom é Deus e não nós, reconhecer que é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos amou primeiro, isso é que vai adiantar. Já adiantou para mim, adiantou para você, que é o Filho de Deus, e para todos quantos ainda vão aceitar. Mas isso vai depender de mim e você. Por isso que nós estamos estudando. Ninguém pode ganhar vidas sem saber a história de Jesus. Vai dizer somente que Jesus salva. Todo mundo já sabe disso. Agora quer saber o histórico dele. Todos gostam de saber a história. Quando se trata da história de fulano, da história de ciclano, todos se interessam, pois devemos levar a história daquele que mudou a história em duas, o antes e o depois de Cristo. A gente gosta de ver as pessoas dar atenção a gente, basta você contar a história de alguém, todos param para ouvir.
Então, agora nós temos essa oportunidade de estudar a Bíblia inteira dentro de um ano, discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, para que a gente pare as pessoas para ouvir a história daquele que dividiu a história em duas, antes e depois de Cristo. Você já entendeu o que Deus está fazendo com esse ministério? Está dando-nos a responsabilidade de nós ganharmos essa cidade, de ganharmos as cidades circunvizinhas, de ganharmos o nosso estado, de ganharmos o nosso país. Pede-me e te darei as nações por herança. Não querem pedir isso? Agora, quando se pede isso, se tem responsabilidade de estudar. Você quer um Brasil melhor? Você quer um mundo melhor? Então pede, Senhor, me dá as nações por herança. Agora, quando você diz isso, você mostra que realmente está querendo isso com a sua atitude, estudando a palavra, meditando na palavra de dia e de noite, porque a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. E ele não volta vazio. A palavra dele não volta vazia. Então, nós estamos vendo aqui Isaías, capítulo 2. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. E eu creio que, sabendo disso, da nossa responsabilidade de ganhar vidas, aqui estamos vendo um histórico maravilhoso, né? O dia do Senhor. Isaías, capítulo 2. Eu quero pegar agora a partir do versículo 6, para a gente dar uma lidazinha, só um pedacinho, porque quem lê são vocês aí, meu tempo aqui não dá para ficar lendo, mas só um pedacinho aqui, de Isaías 2, de 6, versículo 6, mais um pouquinho, até o 10. Vamos ver aqui. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente, eles se encheram da corrupção do Oriente, são adivinhos, como os filisteus, se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheio de cavalos e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram obra das mãos, de suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos serão contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos que se exaltam, para que sejam humilhados. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra a torre forte, contra toda a muralha firme, contra todos os navios. Esse é o dia do Senhor que Isaías recebe a visão do Senhor para deixar escrito para nós. E aí vocês terminam a leitura e vocês veem em que situação chegou o povo de Deus. Isaías mostrando o que tem para eles se eles não se arrependerem. Então, eu espero que nós também estejamos vendo que hoje nós precisamos também de nos arrepender. Não somente naquele período de Isaías, mas hoje também. Nós vamos chegar no capítulo 13 e vamos ver a situação mais grave ainda, as coisas que estão sendo descritas e o povo de Israel estão fazendo. E hoje, vocês viram como nós encontramos o povo? Quando nós determinamos que iríamos fazer um capítulo da Bíblia em cada discipulado, e nas nossas casas deveríamos estudar 3 capítulos por dia. Vocês viram como se encontrava o povo? O chão estava duro, foi terrível.
a pressão, sem querer plantar, porque o chão estava duro. Porque o chão estava duro, porque nós estávamos cativos dessa cultura maligna da terra. Quando Deus nos fez diferente, nos tornou diferente, Jesus dividiu a história em duas, é o antes e o depois de Cristo. Então, não somente na história, no sentido que você vê assim, mas também no sentido de nós, nas nossas vidas, mudar o antes que você aceitar Cristo e depois que você aceita Cristo, você tem uma nova história, você vai fazer nova história nas vidas das pessoas, porque você não vai receber de graça para não dar de graça. E como vai fazer isso se não tiver a Bíblia nas mãos, se ela é a palavra e ela não volta vazia? Então, graças a Deus, hoje estamos em outra dimensão. Começamos no chão duro em maio de 2023. Duro, que os escravos do mundo, das coisas do mundo, nós, os filhos de Deus, escravizados. Não é de censurar, porque o povo de Israel também ficou escravizado no Egito. É sempre assim, a gente se afastando de Deus e escravizados. Cada vez que se afasta de Deus, somos escravizados. Quando Deus nos recebeu, nos mostrou que estávamos sendo escolhidos, Ele mostrou que Ele mandou seu Filho, nos comprou e nós tínhamos que ser escravos, mas, no entanto, Ele nos fez filhos. E no mundo é o contrário, a gente dependente de shoppings, de vitrines essa, vitrines aquela, tudo que o mundo oferece. A gente vê uma divulgação, tem alguém mostrando alguma coisa lá na TV, a gente nem precisa, a gente vai e compra, esquecidos, como o povo aqui estava esquecido, dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos escravizados na mão de Satanás. E aí, quando a gente diz, vamos estudar a Bíblia, parecia que estava dizendo assim, vamos pegar uns livros de pornografia para a gente estudar, para a gente ver, para a gente admirar? Parecia que estava falando isso. Se falar de ler Bíblia, parecia que estava falando assim, parecia que a gente tem se desviado. Olha, gente, vai ler Bíblia. Olha, Bíblia, vai ser um capítulo de Bíblia por semana? Que coisa horrível é essa? A gente com a Bíblia toda semana? Também quem tem que uma coisa se divertir mais um pouquinho, uma revistinha, uma coisa assim, mais leve, não é? A gente está procurando coisa leve. E Deus só quer tudo caro. A revistinha é muito boa, mas estava leve. Vamos no pesado aqui, que Deus deixou muita coisa boa para a gente ouvir aqui, pesado, mas é o que a gente merece ouvir. Aqui está vendo Isaías 2? Era essa mesma situação do povo, longe da palavra, o Pentateuco, nem pensar, os 5 livros da Bíblia, que é a base de tudo, que é o alicerce da Bíblia, o povo sem querer ler, só vivendo a cultura do mundo, e não está diferente a igreja. Então, nos arrependamos para poder nós conseguirmos trazer as vidas que estão presas na mão do diabo. A gente não pode um cativo libertar outro. Nós temos Jesus, temos o Espírito Santo. Não censura dizer que, mesmo tendo o Espírito Santo, estávamos escravos do mundo. Assim como o povo de Israel era povo de Israel, mas estava escravo no Egito. O povo de Deus gosta de pecado. É assim. O povo de Israel estava no Egito gostando, escravo e gostando, porque estava no pecado. Os deuses dos egípcios, eles faziam a sua solenidade, os seus cultos, com todo tipo de moralidade. Então, esses deuses são os bons. O Deus eterno, que é santo, 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 a gente vai de mansinho, escorregando, escorregando, quando pensa que não, está do outro lado. Então, graças a Deus, o Senhor nos alcançou, nos abençoou, estamos estudando a sua palavra, a palavra não volta vazia, então daqui por diante só é bênção, só é família transformada, só é parentes libertos, só vizinhos libertos, colegas de trabalho libertos, colegas de faculdade libertos, células em tudo quanto é bairro, em todas as ruas, a cidade tomada de célula, que é a maneira de crescer, das multidões virem. Alguém se decide, quer Jesus Cristo, mas tem vergonha de ir no templo. Enquanto perde a vergonha, está na célula, acompanhado por nós, um líder, um co-líder e mais umas 2 pessoas, e o restante
tudo gente que vai aceitando a Jesus e vai entrando naquela célula, vai sendo multiplicada até alcançarmos a cidade inteira. É uma igreja em célula no modelo dos 12. Você que chegou aqui e não lhe explicaram isso, Deus está lhe explicando agora. Igreja em célula no modelo dos 12 é uma igreja que é para crescimento, não é religião, é trabalho. É por isso que estranharam, tem trabalho muito. Mas isso tudo, até os vídeos armazenados no YouTube, estão pensando que é para estudar tudo de vez, não querem mais nem ter o trabalho de raciocinar. Até raciocinar está difícil, porque em ver os vídeos, 10 vídeos por dia, sendo gravados e achar que é para fazer tudo num dia, não entenderam o que é armazenando, não entenderam que o líder que envia o vídeo um por semana, o líder, o discipulador, envia um por semana para os discípulos, juntamente com o questionário, e aí, quando o discípulo chega no discipulado presencial, ele já está com tudo pronto. Até para raciocinar está difícil. Estavam mesmo preguiçosos, escravizados com as coisas do mundo, porque entender que 1.189 capítulos armazenados no YouTube é para a gente ver tudo de vez. Dizer assim, a gente não aguenta. É uma porção de vídeo. Quem disse que é para aguentar? É um vídeo por semana. Agora, na sua casa, você estuda 3 capítulos na Bíblia. Será que vai achar ruim também isso? Fazer o seu amanhecer, seu lugar secreto, com o capítulo da Bíblia. Depois, meio-dia, enquanto descansa o almoço, mais um capítulo. E à noite, reunir com a família e fazer o culto doméstico com mais outro capítulo. Ou então, repassar os 2 capítulos que já foram lidos e acrescentar mais um. É meditar de dia e de noite. A ordem não é minha, é do Senhor. Salmos 1, versículo 3. Medita na palavra de dia e de noite e serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Só é bom o que Deus está dando para nós. Ele é bom e tudo que ele faz para nós é bom. Então recebam e vamos prosseguir conhecendo mais o Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.